Pronto, muito bem. Então, eu acho que agora está com áudio, voltando aqui o áudio para o YouTube. Então, fico muito feliz aí para a gente estar seguindo. E o projeto de crédito carbono integral, estamos falando dele. Vamos falar hoje aqui sobre a metodologia de transformação justa e participativa nos territórios. Vamos falar um pouco sobre o crédito carbono, o programa Pulsinger e o RIDS pela conservação. Então, a gente está falando aqui um pouco, né, sobre a metodologia de crédito carbono que estamos desenvolvendo para identificar o processo de absorção de carbono em vegetação nativa da Caatinga. Então, assim, é um projeto que a gente está pensando não apenas a identificação do crédito carbono, não a simples medição do CO2 ou gás de efeito estufa, mas também é a valorização de toda a totalidade de todo o processo. Então, é um projeto que ele valoriza a biologia, com a preservação da biodiversidade da Caatinga, a fauna e flora da Caatinga, ele valoriza o social, pensando no cultural, entender que não existe proteção ambiental sem ter, né, toda essa integração com a natureza e sociedade. Tem também ajuda na recarga hídrica e também uma transição para o desenvolvimento e uma transição energética justa. E esse projeto é muito importante porque tem uma governança interessante. A governança dele traz uma justiça climática, traz um protagonismo da Associação dos Produtores de Crédito Carbono Social do Caatinga, mas o principal protagonista e principal beneficiado é o produtor rural. É aquela pessoa que tem a sua área, a sua vegetação nativa. A ideia é que ele fique com a grande maior parte de todo esse processo dessa identificação. Então a gente fica muito honrado e feliz com isso, de desenvolver algo que vai realmente beneficiar a população, né? Então, assim, transformando, né, principalmente conservando a vegetação, transformando vida, né, conservando a vegetação nativa. Então, é importante a gente entender isso e valorizar principalmente essa proteção. Outro projeto que a gente está aqui trabalhando na região do Alto Sertão é falando um pouco sobre a metodologia de transformação justa e participativa em cadeias econômicas em territórios. A ideia é, a gente sabe que muita coisa está acontecendo. Quando a gente fala aqui, a gente tem aqui no Sertão, no Alto Sertão, temos o Colegiado Territorial, temos o Comitê de Bacia Hidrográfica do Sertão de São Francisco, a gente tem a Asa Lagoas, tem o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Estou falando dessas entidades que atuam, né, na região, mas não esquecendo das universidades, a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto Federal de Alagoas, a gente tem também diversas prefeituras desenvolvendo as atividades e a sociedade civil. Então, tudo isso acontecendo aqui na região do Sertão, mas de forma fragmentada. A ideia, né, dessa transformação, dessa metodologia de transformação ecológica, é mapear essas cadeias produtivas, identificar, mas também trazer sociedade civil, empresa, academia, o setor público. Então, assim, trazer tudo para estar discutindo, implementar uma solução que ela realmente ela venha ser regenerativa para a nossa região. Então, a gente precisa de trazer uma ideia de um planejamento multissetorial integrado. A gente precisa de estar desenvolvendo as ações, elas têm que ser regenerativas. As ações, elas têm que trazer um benefício para a localidade, para a comunidade. E aí, o foco, né, no clima, na água, no solo, geração de renda, qualidade de vida para as nossas comunidades. Então, isso é extremamente importante estar sendo colocado. E é isso que está sendo desenvolvido aqui na nossa região. Né? É uma ideia, né, que foi criada pelo Sérgio Xavier, que hoje coordena o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, como também ele está como enviado especial do COP30. Então, é um projeto que ele vem, né, trazendo todo mundo, criando um laboratório local de integração de todas essas políticas, onde tem governo, sociedade civil, empresas, um agricultor, todo mundo, né, sentando e discutindo qual o principal problema, qual a principal questão da cadeia econômica que é para ser trabalhado, que é para ser desenvolvido. Então, muito importante, e tudo isso seguindo a lógica dos mutirões. Os mutirões que foram algo muito importante durante a COP30, mas um mutirão para você olhar qual cadeia produtiva a gente tem aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o turismo, tem a agricultura, por que não integrar turismo de base comunitária,
junto com os nossos povos, com a agricultura, e aí a gente trazer um real desenvolvimento do nosso território e o benefício para quem fica na base, né? E outro ponto, né, é ter uma rede digital, a gente utilizar, né, dessa ferramenta digital para a gente continuar, para a gente estar avançando, porque hoje a tecnologia ela já faz parte de muito do nosso dia a dia. A gente precisa trazer a forma positiva para essa tecnologia estar sendo desenvolvida aqui na nossa região. Então, é uma metodologia que combina a força, a potencialidade local, né, junto, né, também com uma ideia tecnológica. Mas também não poderia deixar de falar um pouco sobre o programa Pulsinger, que é um programa Pulsinger de agentes de economia solidária. Então, assim, a ideia é a gente fazer um mapeamento, principalmente identificar, apoiar experiências locais de economia solidária no Alto Sertão. E aí, queria destacar a experiência que eu vi nas 399 casas, né? Tem agradecer demais aí o Ivanildo pelo trabalho, né? Como é que se diz? Por mostrar as 369 casas, por estar também destacando, né, essa localidade aqui em Delmiro Gouveia, e tão rico e tão forte. Até a gente viu que o potencial lá é tão grande que a ideia é a gente fazer a primeira mostra de cultura e economia solidária lá das 369 casas. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, porque lá tem muita gente fazendo muita coisa. Então, a gente aproveitar esse potencial e trazer, né, de forma organizada. E aí, é isso que o programa Pulsinger tem, né, a missão de fazer uma articulação, integrar essas políticas, fortalecer todos esses processos, né, buscando parceiros para poder executar. Então, o programa Pulsinger de economia solidária é o quê? O que é economia solidária? Primeiro, a gente tem que entender que a economia solidária é aquela economia que valoriza o local, ela tem o respeito ao meio ambiente, tem o preço justo, e é aquela ideia onde a gente tem que comprar, né? Por que não a gente vamos comprar? Por que não comprar do comércio local? Por que não comprar de onde a gente está perto da nossa casa? Mas também entender que a ideia da economia solidária não é apenas o lucro, é um comércio justo, é um comércio que você olhe também para a pessoa, para a sociedade, para o desenvolvimento regional. Então, é um programa que traz a questão humanitária dentro da economia. Então, a gente fica muito assim, feliz em trabalhar nisso. Lógico, tem que discutir economia, tem que discutir geração de renda, isso é extremamente importante. Mas a gente precisa também que essa geração de renda, essa economia, ela venha a ser positiva também para as pessoas, né? Então, acredito que isso é um dos principais pontos importantes do Pulsinger. E para você que está aí pelo YouTube, mandar um abraço para a Sandra, minha esposa, que está aí acompanhando, né? Deixa eu ver mais quem está acompanhando aqui. Também não esquecer o Clécio e Raquel, que estão sempre acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado aí vocês que sempre nos acompanham. A Dona Selma, a Dona Célia, Dona Edna, também minhas vizinhas, né, que estão sempre nos acompanhando aqui. Também não esquecer também da outras vizinhas também, da Nice, também da Meire, que sempre acompanham, e também minha família, né, que está lá em Pernambuco também acompanhando, sempre meu tio acompanha também. Então a gente fica muito feliz aí por ter esse apoio de vocês acompanhando todo esse trabalho que estamos fazendo. E se você quiser deixar um recadinho, principalmente se estiver no YouTube, deixa que eu consigo, pelo menos hoje eu consigo ler. Semana passada não consegui projetar os recados, né, por conta até mesmo da internet. Hoje também não vou conseguir projetar, mas eu vou conseguir ler. Mas é isso, gente. A gente precisa ter um chamado de ação aqui para o Alto Sertão, que ele venha a ser integrado. E aí eu entendo, né, que o programa Pulsinger de agentes de economia solidária, ele pode também até trazer pode ser um parceiro estratégico em todo esse desenvolvimento, em todo esse organizando esse potencial, né? A ideia é a gente fazer, organizar um evento, né, também para aqui, e também dar essa visibilidade, essa mais outra potencialidade do sertão. O sertão tem muito potencial, muito potencial. É um dos locais mais pujantes que a gente tem aqui na nossa região. Mas também
eu queria mostrar para vocês outras iniciativas. A gente falou aqui, falamos sobre crédito carbono integral, falamos sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui na região do Sertão, falamos sobre a metodologia de transformação ecológica, o programa POSING, mas eu queria conversar aqui um pouco sobre o projeto Hits pela Conservação. Tá? É um projeto, né, está sendo desenvolvido em todos os biomas brasileiros, menos a Amazônia, e aí aqui em Alagoas, né, tem os municípios de Ouro Branco e Pariconha, são os municípios prioritários. O foco estratégico desse projeto é também dar uma atenção, né, aqui para Caatinga. Aqui em Alagoas, quem está desenvolvendo ele é a Copabax, a Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários de Sementes. E aí a lógica, né, estruturar produto na sua biodiversidade, promover o recatinhamento e principalmente a defesa do território. É um projeto muito bonito, né? E aí a gente precisa também uma parceria do governo alemão com o governo brasileiro, e aí a Caritas está executando esse projeto aqui, e aí a gente precisa também dar essa visibilidade, né? Levar, né, todo esse potencial, essa coisa de transformação aqui para o Alto Sertão. Então, assim, o projeto ele tem algumas questões importantes. Ele começa trabalhando diagnósticos, fazer diagnósticos locais, diagnósticos em sistemas agroflorestais, diagnósticos em SAFs, diagnóstico em recatingamento, diagnóstico em defesa do território, diagnóstico de turismo básico comunitário. E a partir desse diagnóstico, fazer capacitação, seguindo a mesma lógica. Turismo de base comunitária, SAF, e a mesma coisa também é os intercâmbios. Então, assim, é um projeto que ele está bem integrado, né? E tem a implementação de algumas tecnologias. Esse projeto ele está visando a implementação de algumas tecnologias, mas aí o foco também é para os municípios, o foco é atuar nos municípios de Pariconha e Ouro Branco, são os municípios prioritários. Primeiro, né, Pariconha, porque é o município que mais tem comunidade indígena aqui na nossa região. E Ouro Branco, que é o primeiro município que está, né, na lista, né, dos municípios mais vulneráveis à desertificação. Também a ideia desse projeto é trabalhar em Delmiro Gouveia, Água Branca, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Inhapi, Mata Grande, Senador Rui Palmeira. Então, esses municípios, né, que a gente está também pensando em trabalhar. Mas também tem algo interessante que é a transferência de algumas tecnologias sociais. Primeiro, 10 sistemas agroflorestais irrigados, né? Aí, implementação desses 10 sistemas agroflorestais. A ideia é que seja principalmente nos municípios de Pariconha e Ouro Branco, né, por ser os municípios prioritários desse projeto. Também 10 fogões ecológicos, seguindo a mesma lógica, Pariconha e Ouro Branco. Também 10 cercamentos, também a mesma lógica, Pariconha e Ouro Branco. 10 meliponários, são aquelas caixas de abelha nativa, né? Os kits de abelha nativa, 10, seguindo a mesma lógica também dos municípios de Ouro Branco e Pariconha, e também 5 fossas de evapotranspiração, que é aquela fossa bananeira que todo mundo conhece. É um projeto que tem a visão de atender 750 famílias em um prazo de mais ou menos 3 anos e meio. Então, assim, está sendo executado aqui pela Copabax, e aí a ideia é a gente está trabalhando, está levando, né, toda essa iniciativa também, dando mais oportunidade para a região do Sertão, para as pessoas, né, os nossos povos, a gente entender o quanto é importante ter um projeto desse que olha as nossas comunidades e trazendo, né, toda essa, mais uma ação de esperança para as nossas comunidades. E é um projeto inovador, realmente, é um projeto que está sendo desenvolvido aqui, mas a gente precisa também dar visibilidade, porque esse projeto também precisa também trazer uma real mudança no território, né? Então, assim, o foco da atuação, esse mapa fica, que você que está pelo YouTube tem um mapinha aí que não ficou muito legal, mas a ideia, o foco principal desse projeto é trabalhar em Ouro Branco e Pariconha, por ser os municípios, né, mais de interesse até mesmo pela questão, Ouro Branco é um dos municípios que mais estão
que mais está em uma situação de risco por conta da desertificação. E Paricum é o município que mais tem comunidade, né, tradicional indígena, né, quilombola, então a gente precisa também valorizar isso. Também tem os municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Água Branca, que também estão no risco, né, dessa questão da desertificação, mas também são municípios que eles precisam ser olhados. Também tem o município de Inhapi, Piranhas e Mata Grande. Então a gente está pensando em trabalhar nesses municípios, trabalhar em rede, para com que a gente consiga também trazer um benefício para o bioma Caatinga aqui em Alagoas. Mas é isso, pessoal. Então, assim, aqui o sertão está com engrenagem muito interessante. Quando a gente olha, isso aqui foi somente algumas coisas que eu mencionei, né? Tem outras atividades, outras organizações que estão trabalhando aqui. A gente tem o Terra Viva, que faz um trabalho aqui muito bom. A gente tem até as prefeituras municipais que desenvolvem seus trabalhos. A gente tem outras organizações, a KF, a gente tem outras associações, a Coopera Sertão, temos o MST aqui na região atuando muito forte, muito articulado, e aí a gente precisa integrar tudo. Eu acho que é importante. E aí, gente, semana passada a gente fez uma reunião, né, para discutir a metodologia de transformação justa e participativa, né, em cadeias produtivas em território. A única coisa que a gente sentiu a falta é a presença massiva mesmo do poder público. A gente sabe que o poder público tem as suas demandas, mas a gente entende que o poder público tem que estar participando ativamente dessa discussão. Então é importante a gente ter isso, porque a gente precisa também olhar para as pessoas, né? Isso o programa Pulse está fazendo, a metodologia, também pensar na geração de renda. Uma dessas coisas é concreto carbono integral, que eu mencionei aqui com vocês, que tem a grande possibilidade de gerar renda, né, para as pessoas, e deixar também a vegetação nativa em pé da Caatinga. Outra coisa é o quê? Primeiro a gente pensar em uma infraestrutura de rede que possa também integrar, né, trazer a conservação ambiental, justiça climática, prosperidade local, mas também entender, né, de forma justa, participativa, entender de forma solidária tudo que a gente está trabalhando, está desenvolvendo. E a metodologia de transformação justa e participativa, ela traz isso, ela provoca isso. A nossa região é muito boa. A gente tem o MST, a gente tem o colegiado territorial, a gente tem a Asa Lagoas, a gente tem o Comitê de Bacia, a gente tem o FAO, a gente tem IFAO, a gente tem outras associações que atuam aqui na região em rede, integrado, né? Outras cooperativas. Então, e por que não o poder público se integrar nisso tudo? O poder público precisa se integrar nisso tudo, porque o poder público é uma ferramenta também para todo esse desenvolvimento dessa engrenagem. Então, por isso que a gente está fazendo essa provocação aqui, para a gente tentar andar cada vez mais juntos, cada vez mais um perto do outro. E aí a gente precisa trazer isso, porque o sertão, ele é muito lindo, ele é forte, ele é resiliente. Então, assim, a gente precisa entender isso, porque, pegando essa frase aqui, não estamos apenas medindo carbono, estamos cultivando vida na Caatinga. Isso é que a associação está fazendo. A gente precisa também trazer esse desenvolvimento regenerativo, integrado. A gente precisa trazer todo mundo para estar discutindo. A gente precisa entender o potencial e a vocação local que nós temos aqui. A gente precisa valorizar todo esse trabalho que está sendo feito. A gente precisa entender que o sertão, ele é vivo, que o sertão, ele tem um motor que traz uma transformação muito grande. A gente tem que entender que o sertão, ele tem muita solução para a mudança do clima. Ele tem uma solução que é integrada. A Caatinga, ela sabe como conviver com o semiárido. Então, a solução para os desafios que nós temos aqui das mudanças climáticas está aqui no sertão. E aí a gente precisa estar olhando tudo isso de forma integrada. Estar olhando tudo isso com o olhar de um ecossistema só. Coloquei 4 exemplos aqui do crédito carbono, a metodologia, o programa Pulse,
e o Redes pela Conservação, que são algumas iniciativas que eu estou desenvolvendo. Até destacar uma conversa que a gente teve no SEBRAE hoje, né? Até não esquecer do SEBRAE, que é uma entidade extremamente importante, que está fazendo um trabalho muito, muito bom aqui na nossa região, e integrar. Veja quanto benefício a gente tem aqui. A gente tem SEBRAE, a gente tem Colegiado Territorial, a gente tem as Alagoas, a gente tem o Comitê de Bacia da Região de São Francisco, a gente tem o MST, a gente tem quantas coisas nós temos aqui que a gente precisa estar andando e agindo juntos, porque a gente precisa também trazer esse desenvolvimento, real desenvolvimento para a nossa região, tem que ser integrado. Ele tem que ser. A gente tem que entender que cada peça, cada associação rural que nós temos aqui, que nós temos muita, cada assentamento, cada empresa, não esquecer das empresas também, não esquecer também dos governos municipais, estaduais. Tudo isso é uma engrenagem dessa transformação, desse motor que vai desenvolver a região do sertão. Então a gente precisa estar integrado, a gente precisa estar junto. E é isso. Eu acredito que é esse, né, o real fator que vai trazer a diferença aqui para a nossa região. Mas, muito bem, pessoal, finalizando aqui o Sertão Ambiental, quero pedir desculpas a você que no começo ficamos sem áudio e agradecer aí o pessoal que deixou, né, a informação. Teve gente que pelo Instagram falou, né, até minha esposa Sandrina, ela ficou tão preocupada, mandou também uma informação que estavam sem áudio, né? E reajustamos, continuamos o programa ao vivo, é isso, mas agradeço demais estar aqui com vocês, e você que está na Alternativa FM, continua, que o querido Adalberto vai estar aqui com vocês em uma programação muito legal aqui para você continuar. Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem. Chega ao fim o Sertão Ambiental. Aguardaremos você no próximo sábado. Muito obrigado pela sua audiência.